Olá, fluentes, tudo bem com vocês? Esse vídeo com certeza é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que consiste no quê? Em calcular a média de duração entre as etapas de um processo. Mas nós já fizemos isso aqui no canal por outras vezes, mas nesta vez nós iremos calcular a média de duração em horas úteis, ou seja, descontando feriados, o tempo de descanso entre um dia e um outro, os finais de semana que essa empresa não trabalha, e onde que você pode aplicar essa análise? Em tickets da TI, em chamados da manutenção, em empresas de agência de emprego que precisam fazer contratações de mão de obra, enfim, qualquer processo que tenha etapas e você precisa analisar a duração dessas etapas para identificar gargalos, essa análise vai te ajudar. Como vocês já me conhecem, eu não sou de ficar segurando o ouro para o final. Todo o material apresentado aqui está disponível para download gratuitamente no nosso grupo do Telegram, que é a nossa comunidade oficial, onde já somos mais de 500 membros. Links todos aqui na descrição, ok? E aqui vai um alerta, não saia desse vídeo agora e vá lá baixar o arquivo, porque você não vai entender nada, a não ser que você já esteja num nível High Top Level Mega Blaster, beleza? E para não te atrapalhar durante a aula, que está bem completa e rica, já clica no like aqui e também se inscreve no canal e ativa as notificações clicando ali no sininho. Mais da metade do pessoal que assiste aqui o canal não é inscrita. Então se inscreve no canal, vai ajudar cada vez mais que esse conteúdo gratuito de qualidade possa estar chegando para cada vez mais pessoas, beleza? Acabaram meus pedidos. Vamos para o conteúdo. Estou aqui com um arquivo do Power BI Desktop totalmente em branco, não tem nenhuma base carregada. Nós iremos vir aqui em obter dados, depois em texto/csv, que é a nossa base tickets, ok? Selecionei abrir e vamos em transformar dados. Agora nós estamos no ambiente do Power Query, tá ok? Vamos colocar este endereço de arquivo em um parâmetro, como boas práticas, vindo na área aqui de consultas, botão direito, novo parâmetro. Vou chamar esse parâmetro de arquivo, que é do tipo texto, e vou colar aqui, e vou dar um OK. Vamos voltar na base tickets e vamos substituir esse endereço que está hard-coded, ou seja, está chumbado, e vamos escrever arquivo, porque aí facilitará você aí na hora de mudar o local, basta vir no parâmetro e mudar o local que estiver na sua máquina, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui o arquivo em CSV. Vou apertar Ctrl Shift mais duas vezes para dar zoom para facilitar a aula. Primeira etapa do tratamento dessa base é elevar os cabeçalhos. Então posso vir aqui e usar a primeira linha como cabeçalho, ok? Como vocês já me conhecem, eu sigo algumas boas práticas aqui, então as etapas eu já vou renomear tirando os espaços para não gerar aqueles hashtags, e quando é uma tabela eu coloco sempre com letra minúscula, tá ok? Então vamos lá. Eu vou agora explicar a lógica que eu utilizei, porque muitos só explicam Power BI, só explicam a lógica da ferramenta, do DAX, mas não, eu quero passar um pouco da análise, do senso analítico e da lógica, que eu vejo que é ao longo daí do tempo, é um fator que as pessoas pecam demais, né? E que precisam desenvolver, e isso só desenvolve com prática, e também com experiência, tá? Então, eu vou flagar aqui o ticket e vou analisar apenas o ticket 1 e explicar para vocês o nosso ETL aqui, como que será feito para a gente consiga fazer a nossa análise. Tá bom? Vou rabiscar na tela. Então, eu estou analisando um ticket, porque de fato, né, a nossa fato vai ser analisada ticket a ticket, operação a operação. Quando a gente olha a coluna status aqui, na verdade, ela tem as pontas de um processo. Ou seja, ela tem a entrada, vou até já deixar reservado aqui, processo e saída. Isso é claro para todo mundo, né? Então, um status aqui, ele está marcando tanto a entrada como a saída. O processo não está discriminado. O que a gente quer medir é o processo.
Desenhando aqui vai ficar um pouco mais fácil. O aberto, quando ele está aqui na entrada, o status aberto, o próximo status é o atribuído. Como que eu sei isso? Pela ordem que está aqui, tá? Pela ordem da data. Tem que ser feita uma análise exploratória para entender isso, tá? Vamos lá. Saída, atribuído. Qual é o processo que define um status estar aberto e passar para atribuído? Pode ter vários nomes, de acordo com a regra de negócio. Mas aqui nós iremos chamar de triagem. Concorda que está sendo feita uma triagem para ele sair de aberto e ir para atribuído? Muito bem. Aí o atribuído vira a entrada do próximo processo, tá? O atribuído aqui... Atribuído. E depois, qual é o próximo? É o em andamento. Que processo que está sendo feito aqui entre esses dois status? Apesar de não estar sendo feito nenhum processo, mas tem uma duração aí, que precisa ser medida, e na maioria das vezes é o gargalo de um processo de atendimento de tickets, que seria aguardando técnico. Ou seja, foi feita uma triagem, definiu quem é o técnico que vai fazer, mas ele não está disponível ainda. Legal? Então, continuando a lógica, o final, a saída daquele processo vira a entrada do próximo, o em andamento até concluído é uma etapa, é um processo de desenvolvimento. Então, entenda comigo. Ele entrou em andamento, então quer dizer que o desenvolvimento iniciou e foi concluído, tá? Concluído vem para a entrada do próximo processo. E o fechado é quando ele realmente é fechado, arquivado, enfim. Do concluído até o fechado, que operação que ocorreu aqui? Geralmente essa operação está na mão do solicitante, tá? É a de validação. Então foi feita uma abertura, o processo, após o processo de triagem, ele foi atribuído a um técnico, veio para cá. Passou-se um tempo, ou seja, durante o processo de aguardando o técnico, que a gente vai medir também, ele entrou em andamento. Quando entrou em andamento é porque o processo de desenvolvimento iniciou e até ser concluído. Depois disso houve a validação e ele foi fechado. Ficou claro para todo mundo? Porque o que a gente quer analisar são os processos e não as entradas e saídas, tá? Então a nossa tabelinha final, o que ela terá, né? O que ela terá? A estrutura dela será o seguinte: terá o ticket ID, ao invés do status, teremos os processos, teremos o início do processo e o final do processo. Teremos também o índice aqui para ajudar na manipulação dos dados. Ficou claro para todo mundo? Se você tiver uma tabela já nessa estrutura aqui, você vai economizar bastante tempo no desenvolvimento dessa solução, beleza? Então vamos agora, de fato, modificar essa tabela para que transforme nessa aqui. Então nós iremos apagar essa etapa de linhas filtradas, vamos olhar todos os tickets, tá? A alteração da coluna ticket apenas será para transformar isso aqui em numeral, de texto para numeral. Aqui o status está ok, não vou mexer em nada, mas nessa coluna atualizado em, eu vou quebrar ela em 4 outras colunas. Ou seja, a primeira será apenas transformar esse cara em data hora inicial. Para que possa fazer qualquer exibição lá. Tá? Eu vou iniciar para vocês, apesar de não ser necessária para essa análise. Segundo, eu vou extrair só a data em formato data e vou extrair a hora só em formato hora. Que também é para exibição, não preciso para esse cálculo. Tá? A data eu preciso. E a quarta coluna vai ser o data hora em formato numeral, decimal, que será o fator crucial aqui para que a gente possa fazer o cálculo de duração. Beleza? Então, como que eu transformo essa coluna em 4?
usando a função Table Transform Columns, tá? Que tá aqui no card aqui em cima, a aula onde eu expliquei sobre como ela é poderosíssima, tá bom? As operações aqui que vão ser bem customizadas, tá bom? A aula de hoje é um prato cheio para quem gosta de M e também de DAX, porque o DAX também tá top lá na frente, tá bom? Então eu vou clicar aqui em FX e vou digitar. Digita sem um ponto mesmo, que é melhor. Table Transform Column já até apareceu. E aí ele pede como primeiro argumento uma tabela. E qual é a primeira tabela? Qual é o primeiro argumento? A tabela cabeçalhos promovidos, que é a etapa anterior. Vírgula. E agora, Transform Operations as List. Viu lista, digita chaves. Toda lista é passada dentro de uma chaves quando ela precisa ser declarada, tá? E aí eu vou fechar o parênteses já. E aqui dentro desse parênteses que eu vou passar as transformações que eu quero fazer, tá? Onde cada coluna é uma transformação, porque aqui dentro é considerado como uma lista, tá bom? Vou dar alguns enters aqui. E aqui eu vou dar 4 espaços, porque se eu der tab, ele dá erro. E aqui eu vou abrir mais uma lista. Por isso que eu abri um colchete. Por quê? Para a coluna atualizado em, eu vou fazer 4 transformações, tá? Então vamos lá. E abri uma chaves, dei alguns enters aqui. E aqui, vou dar mais um enter aqui, depois a gente vai formatar no final, tá? Toda a indentação. Então, para a coluna atualizado em, vírgula, shift enter, quais são as operações? Eu vou querer 4 transformações, ou seja, eu vou gerar 4 campos de uma linha, ou seja, eu vou gerar um registro. Então, para cada linha, por isso ish, eu vou gerar um registro. O registro se dá por colchetes. Dei um shift enter e agora eu vou passar o nome do campo e a transformação. Simples assim, tá? Então a primeira vai ser data hora. Data hora inicial. Porque é o início do processo, tá? Afinal a gente vai gerar daqui a pouco. Data hora inicial, que é o date time from. De qual valor? Do underscore. Esse underscore está dizendo que é o próprio valor de cada linha. Então, ish underscore é cada linha da coluna atualizado em. Essa é a leitura, tá? Vírgula. Qual é a próximo campo, próxima coluna que a gente vai gerar? Ele ainda não é uma coluna porque ele está como um registro, mas ele vai virar uma coluna. A hora que a gente expandir isso aí. Data hora inicial. Então a gente quer também a data inicial e a hora inicial. E a gente já pode usar esse campo aqui para ganhar tempo. Então, para ganhar tempo e performance, tá? Então, data inicial é igual o date from da data hora inicial, que ele já foi criado lá em cima, tá? E a hora inicial é igual o time from da data hora inicial. Tá ficando claro o que eu fiz aqui, né? Eu vim extrair a data hora da linha. Aí eu peguei e estou extraindo a data do que eu já extraí do data hora, tá? Eu não preciso chamar isso aqui de novo. E a hora eu estou extraindo também lá da variável. Então, é uma extração em lote aqui. E a última vai ser, eu quero transformar isso em numeral, tá? Numeral que representa o dia, o número inteiro é o dia, e após a vírgula é o decimal do tempo do dia. Ou seja, é um valor dividido por 24, das 24 horas do dia, tá? Então vamos lá. Igualzinho o horário que vocês já conhecem do Excel, tá? Então vou colocar aqui, ó, data hora inicial num, de numérico, tá? Que vai ser o number from da data hora inicial. Viu como criar a data hora inicial foi bastante útil aqui para nós, tá? Muito bem. Então, para cada um desses carinhas, eu já criei os campos. Só que tem um detalhe. Cada um desses carinhas tem um tipo de dado diferente também, certo? Esse primeiro aqui é data. É date time, data hora. Esse carinha é data. Esse é hora.
E esse aqui é um decimal. Como que a gente já tipifica esses dados para não precisar criar uma etapa posterior? Da mesma forma que eu passei ali as transformações dentro do registro, eu vou passar os tipos de dados dentro de um registro. Então posso até copiar essa estrutura aqui, que vai me servir. Vou colocar uma vírgula, Enter. Vou colar novamente esse cara aqui, tá? Ao invés do ish, eu vou escrever assim, ó, type. E ao invés da operação aqui, já até me ajuda, né? Ó, date, time, né? Então eu sei que esse tipo de dado é um date time. Opa! Date time, assim. Esse está extraindo um date, então logo esse é do tipo date. Esse é do tipo time. Olha só como é bastante intuitivo, né? Ok. Vou dar um aceitar aqui. Ó o que eu falei, ele transformou num record. O que tem dentro desse record, né? Ele tem aqui os 4 campos. Data hora inicial, o valor data hora, a data e a hora. E aqui aquele valor numérico igualzinho do Excel que você conhece, que será útil para nós fazermos a nossa análise da duração. Etapa a etapa. Então nós criamos um record, beleza? A gente pode aproveitar que a gente já mexeu no atualizado em, mexer na ticket, já transformar o tipo dela para não criar uma nova etapa, né? De que forma, né? Aqui nessa primeira chaves, eu fechei atualizado em. Posso dar uma vírgula e criar mais outras chaves agora. E passar só da ticket ID. E como a gente pode transformar, né? Aqui ela está como texto. Então eu quero um number.from. Eu posso especificar assim direto, porque só tem um parâmetro da função number.from. Então, obrigatório, né? Ou eu posso escrever ish number.from underscore. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Como a gente sabe que a number.from só tem um parâmetro, que é o próprio valor, então eu posso omitir isso aqui. E aqui que vem o macete. Se eu estou obtendo o número, aqui o tipo da saída eu já mudo. Então vai ser type number não, né? Que seria um decimal, aqui é um número inteiro, tá? E nt64 type. Quando é inteiro, assim, beleza? Ele vai transformar para inteiro aqui. Então em uma única etapa a gente extraiu 4 campos e já transformou para cá. Beleza? Então essa etapa merece o nome de colunas tratadas. Ok? Depois a gente vai consertar a indentação disso lá no editor avançado, de uma forma rapidinha. Muito bem. Então aqui eu posso agora expandir esses dados, né? Expandir esses dados, tiro aqui, né, esse campo e dou um OK. Olha só, que legal. Já ficaram as etapas aqui todas certinho, né? E aqui eu posso renomear para colunas expandidas. Muito bem. Feito isso, lembra que eu falei que a análise tem que ser feita ticket por ticket. Eu não posso misturar os tickets, senão a análise não fica correta, tá? Então aqui eu tenho a data hora inicial em todas as granularidades possíveis. Eu preciso agora pegar e colocar ao lado a final, para a gente poder gerar o processo de fato, né? Então, como eu mostrei, a próxima etapa é aquela que vem na sequência da que você está. Ou seja, a gente não pode seguir essa ordem correta, porque você pode ter um ticket que ele vira em andamento, depois ele volta para atribuído, troca. Aqui tá no mundo perfeito, mas eu vou tratar como se não estivesse, tá? Então, você tem um ticket que pula do atribuído direto para o concluído. Então, esse status aqui não é quem define a ordem, e sim a data, a hora inicial.
a ordem desse carinha aqui, que vai definir, tá? Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero tratar um ticket individualmente, tá? E vou criar uma função para isso e depois ela vai se aplicar para todos. Então, vamos lá. Eu quero tratar ticket a ticket, então eu vou agrupar por ticket. Então, clicando aqui, né? Venho em agrupar por aqui na guia página inicial. Muito bem, abriu essa janelinha aqui. E eu tenho o ticket, será o único campo de agrupamento aqui. O nome da nova coluna, aqui eu vou chamar de todas as linhas. Por quê? Eu quero retornar todas as linhas daquele ticket. Ou seja, tenho aqui a última operação, todas as linhas, tá? Então vou lá em todas as linhas, aí ele não habilita o campo coluna, não se preocupe com isso, vou dar um OK. Legal? Então ele já fez uma etapa aqui, bonitona, ele já até fala os tipos das colunas, tá? Lendo essa operação, table group, agrupou uma tabela, dá colunas expandidas pela coluna ticket, colocando na coluna todas as linhas, cada linha. Por isso, each underscore. Olha como é legal o M, né? E o que tem aqui dentro? É uma tabela, por isso tipo tabela que tem as seguintes colunas. A ticket ID, que é um número, o status, que é um text, o data hora inicial, que é um date time, data inicial, que é date, hora inicial, que é time, e data hora inicial, que é num. Né? Ele criou aqui ticket ID number, a gente pode tirar de decimal para inteiro, né? Então, como a gente conhece, a gente pode colocar aqui, ó, em MNT64 type. Tem um ganhozinho aí do number para o número inteiro, tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui, renomear para linhas agrupadas. Se eu clicar aqui ao lado, o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente cada um dos tickets. Então concorda que a operação que eu quero fazer, ela vai levar em consideração cada um desses tickets que estão aqui. Então a operação que eu quero fazer, a minha entrada da transformação da minha função é cada tabelinha particular aqui, tá? Então no final eu vou transformar isso aqui e com uma função e depois vou combinar todas as tabelas. E aí acabou nosso tratamento dessa fato, tá? Então eu vou fazer uma referência para não misturar as coisas, fazer uma referência dela e vou clicar no item 1 só. Porque esse aqui vai ser o nosso modelo para fazer nossa transformação, tá? E aqui criou esse nomezão, fonte, navegação, que a gente pode já ajustar isso aqui no editor avançado. Ctrl Shift mais dá zoom. Eu posso tirar aqui, ó, fonte, é igual, né? Então, apago aqui até a vírgula. E a nossa fonte exemplo é isso aqui, tá? Tem que consertar a saída aqui. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Mostrar as funções, né? Então, a minha fonte é a tabela base tickets, filtrei onde o ticket ID é igual a 1 e traz o conteúdo da linha, né? O conteúdo da coluna, perdão, todas as linhas. E aí eu vou ter uma tabelinha particular de modelo para mim. Legal? Essa etapa aqui, já vai ser a função que ela vai fazer o quê? fx gera processos. Eu vou gerar os processos a partir dos status. Essa vai ser o grande desafio aqui, tá? Muito bem. O que eu preciso fazer aqui? Aqui está em ordem, bonitinho. Mas eu não posso considerar que estará sempre em ordem. Sempre faço essa pergunta. E qual a coluna mais coerente de usarmos como ordenador aqui? É a data hora inicial, tá? Então essa primeira etapa eu vou classificar em ordem crescente por ela, tá? Então vou até renomear aqui para data hora inicial crescente. Eu já sei o que está fazendo essa etapa aqui. Legal? Apesar de já estava, eu fiz forçadamente. Porque eu sei que tem bases que não vêm na ordem, né? Estando a tabelinha
particular ordenada pela data hora, de forma crescente, nós vamos adicionar uma coluna de índice para que nós possamos fazer o nosso tratamento. Então, venho aqui em coluna de índice, vou colocar D0 mesmo, tá? Começando da linha 0, porque apesar de haver esse índice aqui falando que começa em 1, na verdade, por trás dos panos, essa linha é a linha 0, tá bom? Então, vou tirar aqui o acento da coluna índice do nome e também da etapa aqui. Eu vou renomear, botão direito, renomear, vou tirar o espaço e renomear assim. Muito bem. Agora a lógica é a seguinte. Estando o índice adicionado, vamos nos orientar por ele. Pode dar uma esquecida nas outras colunas aqui. Concorda comigo que aqui do índice 0, qual é a linha que define o final do processo? Qual é o próximo status? É o próprio índice mais 1, até chegar no último. Ou seja, da etapa do status aberto para atribuído, né? Basta eu fazer o índice mais 1 para retornar a linha de baixo. Aí, a data hora inicial desse cara vai ser a data hora final do processo triagem. Essa vai ser a lógica, tá? Então vamos lá. Vou adicionar uma coluna que me retorna essa linha. Então, vou adicionar coluna. Vim aqui no menu adicionar coluna, coluna personalizada. E aqui no nome da nova coluna, eu vou colocar status final. Tá? Status final. Se eu chamar a etapa anterior, sem falar nada, só vou colocar aqui, ó, índice, nem aparece para completar, tá? Tem coisas que não... Tem que saber um pouquinho mesmo. Então, índice adicionado. Se eu fizer isso, o que ele fez aqui, né? Ele adicionou para cada linha a própria tabela. Legal? Toda a tabela. Se aqui no final eu passar chaves e o número 0, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira linha e passar para todo mundo. Ó, ele pegou a primeira linha, ou seja, o status aberto, e passou para todo mundo. Legal? Só que eu não quero isso. Eu quero o índice mais 1. Tá? Então, esse 0 aqui não pode ser chumbado. E sim tem que ser a coluna índice aqui dentro. Mais 1. Tá? Veja bem, ó. Quando ele pegou aqui o índice é 0, ele adicionou 1, ou seja, ele passa a linha atribuído. Aqui na linha atribuído ele está passando a linha em andamento. Aqui em andamento passou concluído. E assim, se tivesse 10.000, ele faria. É lógico, devido à performance, né? E no final, deu um erro, né? Deu um erro por quê? Porque não existe, né, o índice 5. Não existe. Então, ele dá erro. Por isso que não havia elementos suficientes na enumeração. Então, como que a gente pode fazer isso? Pode fazer com try otherwise, né? Fazer assim, ó, try. Você tente fazer isso. Se não, né, otherwise, né, outro jeito, joga para mim para vazio. Ele joga como null. Mas também tem um jeito mais simples. Se for para retornar vazio já, você pode apagar esse otherwise aqui. Ó, assim volta a dar o erro. Você coloca aqui no finalzinho um ponto de interrogação. Ele faz a mesma coisa. Macete top, né? Esse merece um corte até. Então vamos lá. E aqui, ó, tá todos os itens. E o null não vai ter nenhuma etapa nessa linha. Por quê? Depois de fechado, eu tenho algum processo? Não. Se tivesse outros processos, o último nunca vai ter um fechamento. Inclusive, essa linha a gente vai excluir ela, tá bom? Só que tem um detalhe. Nós vamos expandir essas colunas. Certo? Nós vamos expandir essas colunas. E aqui vem um macete. A gente quer todas as colunas aqui? Não.
E isso a gente vai fazer isso na operação de expandir, tá? Mas para a gente expandir as colunas, a gente tem que tipar primeiro, tá? Então a gente não pode perder a tipificação das colunas, porque senão a gente vai ter que depois tipar tudo de novo, tá? Então veja só, eu tenho todos esses tipos de colunas aqui para mostrar, tá? Então vamos tipar aqui, né? Vamos tipar aqui essas colunas. Olhando aqui a gente consegue tipar rapidinho. Então eu fiz uma vírgula após o ponto de interrogação. Então vou fazer assim, ó, type, e vou abrir um colchetes, porque eu estou passando aqui os tipos dos campos do record. Tá vendo que tá escrito record? Sempre que você ouvir falar de record, você vai ter um colchetes por perto, tá? Então a coluna ticket ID é igual ao quê? O INT 64.type, vírgula, próximo campo. O status é igual a um text, vírgula. A data hora inicial é igual a um datetime. Eu poderia copiar e colar da outra função e colocar aqui, mas eu estou fazendo isso para fixar o aprendizado, tá? A data inicial é igual a um date. A hora inicial é igual a um time. A data hora inicial num é igual a um number, que é um decimal, e o índice é um INT 64 type. Ok? Aparentemente não mudou nada, mas eles estão tipados por trás, tá? Então aqui, essa etapa eu vou chamar de status final adicionado, que é essa coluna que foi adicionada aqui, beleza? E agora eu vou expandir os dados. Vou expandir, deixa todo mundo marcado, não tem problema. Eu vou mostrar o que ele fez, tá? Ele expandiu aquela coluna, a última virá realmente toda vazia, porque a gente vai, inclusive, sacar lá fora. Mas olha aqui, ó, ticket ID 1. Eu preciso repetir o ticket do ID? Não, eu só tenho ele mesmo, tá? Então, se eu tenho ele mesmo, eu posso sacar fora. Ticket ID não quero. E o ticket ID também não quero. Já saiu fora. Legal? Outro item que eu sei que eu não preciso. Índice. Eu vou precisar do índice? Não, porque eu já tenho o índice correto aqui. Tá? Muito bem. Então, ou melhor, não, vou excluir. Então, o índice, vou tirar aqui, ó. Esse índice sai fora e esse aqui também sai fora. Tomar cuidado para não pegar a vírgula, beleza? O que sobrou aqui para mim, né? O que sobrou aqui para mim? Sobrou status.1, data hora inicial ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1. Por que ele colocou esse ponto 1? Porque não pode ter colunas com o mesmo nome. E aqui que vem o macete. Apesar desse cara ser o status, esse carinha aqui será o nosso status final. Tá vendo que eu tenho duas listas aqui? A primeira é o D e esse aqui é o para. Então a coluna status virou o status final. A data hora inicial ponto 1 será data hora final. A data inicial será data final. E a hora inicial será a hora final. E a data hora inicial num será data hora final num. Ok? Em uma única etapa a gente já expande e já renomeia. Tá vendo? Índice, status, data hora final e ficou perfeito, né? E aí a gente renomeia a etapa para status final expandido e a gente exclui a última linha. E a gente pode pegar quando o status final
a coluna status final for vazia. Então, remover vazio. Tá? E agora a gente tem aqui os 4 processos que aconteceu, tá? Então, vou renomear aqui para vazias removidas, né, de linhas. Muito bem. Só que aqui eu ainda tenho o status e o status final. Eu tenho que ter uma tabela de processos para que eu me oriente para dar o nome. Quando o status for aberto e o status final for atribuído, vai ser a operação triagem. Beleza? Então vamos fazer essa tabelinha agora aqui, tá? Vou dar um FX. Não importa, eu vou apagar essa etapa vazios removidos. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela na mão. Posso importar do Excel, do banco? Posso, tá? E eu vou criar aqui, só tenho 4 status. Então, você pode ter uma combinação de status e você vai ter que criar isso, tá? Quando você tem uma etapa inicial que tem um nome, tem uma saída que é outro nome, qual é essa operação? Você vai ter que fazer esse tratamento, tá? Então, table, e vou criar aqui, ó, um type table, que eu já vou passar as minhas coluninhas aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui de status, que é igual text. Vou criar também o status final, que também é um text. E vou chamar a coluna processo, que também é um text. Tá joia? Que receberá os seguintes valores. Vou dar uns enters aqui. E vou passar aqui umas chaves, que eu vou passar algumas linhas aqui. E outras chaves aqui. Tá. O primeiro status é o aberto. O aberto, que o status final, agora eu passo na mesma linha aqui, ó, dentro dessa lista, né? Aqui eu estou criando uma lista de valores, tá? De valores. Uma lista de listas. De aberto vai para atribuído, certo? Que representa a operação triagem, aquilo que eu expliquei no início do vídeo, né? No início do vídeo, tá bom? Muito bem. Aqui eu tenho a operação, o status atribuído. Ele pode ser um status inicial que vai para em andamento, que representa o processo de aguardando o técnico. Ok? Muito bem. O aguardando técnico vem para o status inicial. Aguardando técnico vem para o status inicial. Não, aguardando técnico não, perdão. O em andamento, os status, né? Não os processos antes. O em andamento. Eu fiz do aberto para atribuído, tá certo? Do atribuído para andamento e do andamento para concluído. Tá certo isso? Ah, sim, está certo. Concluído. E aí eu tenho que fazer o último, né? Então o em andamento para concluído eu vou chamar de desenvolvimento. Pode colocar o que você quiser, tá? E aí eu tenho o concluído, que a próxima etapa é o fechado, tá? Ele tá ali mais para frente. Eu só não vou clicar aqui porque senão ele perde, mas eu mostro daqui a pouco. Concluído, fechado é a etapa de validação. Ok? Dei um ok. Ó, criei essa tabelinha de orientação aqui para nós, né? Que eu vou chamar aqui de depara status, que é o que está fazendo, né? Processo. Então você tem que criar isso aqui de alguma forma, tá? Se o seu sistema não dá, enfim. Se você já tiver o processo, chuchu, beleza, tá?
Aqui, ó, concluído, ele recebe e ele tem o status final aqui fechado, tá? Muito bem, então eu tenho duas tabelinhas. Agora basta eu fazer um join, né? Trazer a coluna para etapa vazias removidas. Quando o status fizer correspondência com a status de lá, a status final fizer correspondência com a status final de lá, ela vai me largar essa coluna processo, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, fx, novamente, apago esse cara. O M tem isso, né? Você pode ir e voltar nas etapas, desde que você saiba o que esteja fazendo. E aqui eu vou colocar aqui a função table join. E aqui ela pede a primeira tabela. Qual é a tabela A, né? É a vazias removidas. Vírgula. Qual é a chave de ligação? Então vou passar duas colunas. A coluna status e a coluna status final. Vírgula. Qual é a tabela B? A tabela 2, né? É a D para, que nem está completando aqui. D para status processos. Por que ela não está completando? Preocupado com esse IntelliSense que não está completando, mas não tem problema. Vamos continuar aqui. Aqui eu tinha digitado errado, ainda bem que eu vi, mas eu acho que não é isso não. E vou copiar porque eu mantive o mesmo nome, né, das colunas aqui. Por isso que é bom se orientar mesmo quando não está completando. Beleza? Vamos dar um OK. Ó. Adicionou o processo. Top demais, né? E aí, a gente está chegando na tabela ideal que nós queríamos, que era ter o ticket, o processo e os seus registros. Tá? Então essa etapa aqui eu vou chamar de join depara processo, que foi realmente o que foi feito. Como as duas colunas, explicando um pouco essa função, como as duas colunas são a correspondência exata, ele só larga para mim a outra coluna, que é o processo. Ele adiciona na coluna A a coluna B que sobrou da junção. Tá? Vamos agora selecionar as colunas que realmente precisamos. Então cliquei em ticket, vou segurar em Ctrl, eu não vou precisar da status mais, tá? E eu vou trazer aqui para o início, né, o processo. Então, com Ctrl segurando, né, cliquei em processo, porque ele já fica na ordem, né? Processo, aí eu vou fazer assim, ó, data hora inicial, eu estou clicando com o Ctrl, tá? E data hora final. Quando eu faço isso, ele já vai ficando na ordem, tá? Data hora inicial, data hora final. Aí eu vou colocar data inicial, data final. Agora vem hora inicial, hora final. Data hora inicial num, data hora final num. Beleza? Só precisamos dessas colunas aqui, tá? Não precisamos do índice, tá? Individual, porque ele não entra em nenhuma conta e a gente vai criar uma dimensão dos processos para ficar na ordem também. Então selecionamos as colunas que nós queremos, vem aqui em página inicial e clico aqui nessa setinha em remover outras colunas. Ele vai fazer a função table select columns. Com isso ele já fica na ordem que a gente quer. Então ticket ID, processo, ó, uma do lado da outra, fica mais organizadinho. E tá vendo isso aqui, pessoal? Essa coluna numérica é o que a gente quer fazer a subtração de uma pela outra. Você sabe que eu já calculo duração dessa forma. Só que se eu fizer aqui já direto, você já tem a duração líquida aí, né? Só que você não está descontando no final de semana, não está descontando horas úteis, nada disso. Então tem que tomar cuidado. Beleza? Então vou clicar aqui, ó. Vou colocar aqui colunas selecionadas. Muito bem. Essa é a saída que nós queremos. Só que isso eu fiz para uma das linhas só da base tickets.
que eu quero fazer agora? Eu quero fazer isso para cada uma das linhas. Essa função eu quero fazer para cada uma das linhas, tá? Então, vamos tornar isso dinâmico. De que forma? Editor avançado, tá? A gente vem aqui antes do let, tá? E passa aqui, ó, esse sinalzinho, ó, define uma função. Abre e fecha parênteses, igual, sinal de maior. Aqui dentro vai o parâmetro, o nome do nosso parâmetro, que se chamará tabela. As, quer dizer, o tipo agora eu vou passar dela, uma tabela, como uma tabela. Não foi isso que eu recebi, uma tabela. E também vou entregar uma tabela. Então, eu especifiquei a entrada e estou especificando a saída. Recebo uma tabela, como uma tabela, que entrega uma tabela depois de fazer tudo isso. Tá bom? E aí essa etapa fonte aqui ficou de registro lá só da outra. O que eu posso fazer, né? Posso comentar ela para não perder o histórico do meu modelo. E esse tabela aqui, ó, ele vem para aqui. Tá? Então esse carinha aqui veio para aqui, no lugar da fonte. Tá? Só para ficar pronto, se eu quiser, ó, voltar depois, eu chamo esse cara de tabela também. E aí, deu errado minha função. Você comenta a função e tira fora aqui, ó. Vou até mostrar isso, ó. Que eu fiz isso, não mudou nada. Mas eu quero transformar em função, então eu tiro o comentário daqui e coloco aqui. Virou a função. Tá esperando uma tabelinha para ser tratada, tá bom? Um adendo aqui, tá? Um adendo aqui. O editor aqui a indentação ficou ruim, dá para você organizar na mão, tudo, mas eu vou passar aqui um site bem legal. Então eu vou copiar tudo aqui, ó, Ctrl C, vou abrir meu Edge, melhor navegador que eu já vi. Então vem aqui, Power Query Formatter. powerqueryformatter.com. Vou deixar também no link na descrição. Aí você clica aqui, ó, em Click Here, apaga esse código que vem aqui e cola aqui, tá? E aí você dá um play. Veja só, ele já faz a indentação bonitinha aqui. Eu gosto de colocar algumas opções aqui, ó, Formatter Options. Aqui ele tá Indentation Spaces, vou colocar como tabs, tá? E um tab só. E aqui eu coloco isso aqui, ó, Surround Brass. Ele coloca os espaços entre os parênteses e chaves, tá? Fica bem formatadinho. Eu acho que os tabs aqui são 2. Eu não quero assinar a newsletter agora, depois eu assino, cara. Agora ficou formatadinho, tá? Aí você vem aqui, ó, copy code. Volta aqui e Ctrl V. Ó. Voilá. Teu código está totalmente formatado já no padrão que eu gosto, tá? Então vou dar um concluído, porque eu não vou entregar um código sujo para vocês. Fica mais essa dica aí. Muito bem. Agora na base tickets, vamos aplicar a nossa funçãozinha aqui. Vocês já viram que a table transform columns dá para transformar uma coluna, certo? Qual coluna? Todas as linhas. Então vamos transformar de novo essa coluna aqui. Então fx table transform columns da etapa linhas agrupadas. Vou abrir uma chaves, porque tem que especificar uma lista de transformações. Dá um Shift Enter aqui. E agora, qual coluna que eu vou transformar? O IntelliSense está travando, mas é todas as linhas. A coluna todas as linhas. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer a operação fx gera processo. Olha lá. E qual é a saída da fx gera processo? Uma tabela. Então, type table, tá? Type table. E aí, posso fechar aqui e será transformado. Lembra que a minha função fx gera processo só tem um parâmetro, que é a tabela. Eu poderia, se tivesse mais, eu teria que especificar o ish e os parâmetros. Mas se eu fizer isso, né, com underscore, vou até dar enter assim, vai fazer a mesma coisa. E já aplicou. Vocês não estão vendo a mudança, mas se eu clicar aqui, ó lá.
ela transformou a coluna. Tá vendo? Transformou a coluna. Top, né? Se eu fizer aqui, como eu sei que eu tenho um parâmetro só, eu posso omitir o ish underline. O resultado vai ser igual. Muito bom. Legal? Então esse aqui eu vou chamar de processos extraídos. Tá? Preciso da coluna ticket ID daqui de fora? Não, ela já está lá dentro. Tá? Então, muitos, né, agora nesse momento excluiriam a coluna ticket e faria a expansão dessa coluna. Né? Como que a gente pode manter só a coluna todas as linhas sem precisar adicionar uma nova etapa ou fazer table select columns? A gente pode, no final aqui, ó, abrir um colchetes e abrir um colchetes de novo, tá? Com isso ele fala todas as linhas. Legal? Ele selecionou em uma única etapa só essa coluna todas as linhas. E aí, se eu abrir aqui, então todas as colunas lá, né? Olha o BO. Quando eu faço isso, ele perde o tipo das colunas que eu já fiz lá, né? Já deu um trabalhão, né? Para criar a função. Tem uma outra forma de manter o tipo dos dados. Então vou apagar essa etapa de expansão. Quando eu faço isso com duplo colchete, eu estou selecionando a coluna todas as linhas. Mas se eu tirar um colchete e deixar só um, eu vou gerar uma lista de tabelas. Ó, lista de cada uma das tabelinhas. Legal? E aí tem uma função muito marota também, que é a table.combine, que ela pede só uma lista de tabelas. Não é o cenário que eu tenho agora aqui. Então, fx table.combine. Ele pede uma tabelas como lista. Não é o que eu tenho aqui? Tabelas como lista. Muito bem. Então vou passar esse nominho lá para dentro. Ctrl X, passei aqui dentro. Legal? E dá um OK. Voa lá. Ó. Todos os meus tickets devidamente formatados na fato aqui. Na F tickets. Legal? E essa última etapa aqui eu vou chamar de processos combinados. Muito bem. Vamos organizar isso aqui. Ctrl A, seleciona tudo. Ctrl C. Power Query Formatter já está aberto lá. Dou um Ctrl A, apaguei. Colei ele aqui e apertei Play. Voa lá. Código totalmente formatado. Copiei. Copy Code. Volto para cá. Já está. Ctrl A, seleciona tudo e Ctrl V. Código devidamente formatado. Terminamos o ETL da fato aqui. Muito bem. Vamos criar a dimensão processos para ficar na ordem, né? Lembra que a gente criou uma tabelinha aqui, ó? Essa tabelita aqui, ó, de para status, né? Tá vendo que tem nomes diferentes, né? A triagem, ordem alfabética, viria validação primeiro, não faz sentido. Ela tem uma ordem lógica de execução, né? Então vamos copiar esse carinha e só vamos ajustar ela. Ctrl C, vamos cancelar, nova consulta, colocar aqui consulta nula, tá? Já vou por editor avançado e vou colar aquela queryzinha aqui, tá? Eu tenho que jogar um let, né? Antes. E aqui não é mais depara, né? Eu vou colocar aqui processos. Boas práticas aqui, galera. E aqui o type, o status e status final não existe mais, né? Só o processo e a coluna. Você já aprende também como criar uma tabela dessa forma, tá? Existem várias formas, tá? Processo ordinal vai ser um INT 64 type. E aqui eu vou apagar esses caras aqui. Vou deixar só o nome do processo. Não há necessidade de eu ter criado isso lá naquela etapa da fato, tá? Aqui é a melhor performance criar a tabelinha fora, tá?
Então a triagem é a etapa 1, o aguardando técnico é a etapa 2, o desenvolvimento é a etapa 3 e a validação é a etapa 4, tá? E aqui a gente apaga essa vírgula e aqui eu já retorno processos. Essa forma de criar a tabela é legal porque você já dá nome das colunas, os tipos das colunas e fica bem claro o que está sendo criado aqui, né? Então, concluído, já tem minha dimensão aqui, minha de processos. Perfeito? Muito bem. Eu vou dar um fechar e aplicar para salvar o nosso desenvolvimento até agora. Beleza. Vou dar um salvar. Sempre façam isso, né? Muito bem, tá salvo. E agora tem um ponto muito importante, né? Nós encontramos aqui na FTix, ó, a data inicial num e o final num. Mas quem vai dizer para nós qual é o período útil, qual é o período que não é útil? Vai ser a nossa famigerada de calendário, tá? E a gente vai adicionar umas coluninhas lá para a gente poder trabalhar com esses carinhas aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu navegador. Eu já tô com ele aberto em algum lugar? Não, é aqui mesmo. Ah não, tá aqui sim. Tá? Então esse link estará na descrição também, tá pessoal? Do meu GitHub, tá? github.alisonpesotti/Power BI. Você vai cair nessa página aqui e aqui eu mantenho todos os meu acervo de todos os códigos que eu utilizo para vocês acessarem, tá? Totalmente gratuito, tá? Então aqui nesse Redmi tá aqui ó, logo de cara de calendário V52. Eu sempre que for atualizando eu vou colocar aqui. Então cliquei ali, ele veio para cá, você vem nesse copy raw file, ele já vai copiar o código todo ali. Então, copied, beleza? Vamos voltar para o nosso desenvolvimento. Então, a gente volta lá para o Power Query, clicando aqui em transformar dados. Tá? Clicar aqui com o botão direito, nova consulta, consulta nula. Editor avançado, colei aqui, tá? E deu concluído, já foi gerada a minha tabelinha aqui. Eu preciso definir uma data inicial, tá? Eu já vi, tá? Eu posso vir aqui só para checar, tá? Como a base é pequena, né? Eu posso ordenar isso aqui. Cadê? Decrescente. Ó, terminando em 2024, tá? E ordem crescente também começou em 1/1 de 2024, tá? Então a minha base tá só em 2024. Então aqui na minha decalendário, que até vou renomear para decalendário, que não estava renomeado. Vou especificar aqui a data inicial como 2024. E a data final, aqui já está como a data do final do ano da data atual, que é 2024. Então, tá vendo o resultado aqui? Nem preciso me preocupar com isso, tá? A data atual segue o padrão, início da semana. Aqui eu estou considerando que o início da semana é segunda-feira, tá? Por isso que está esse day.monday, tá? Você ajusta aí de acordo com a sua lógica, tá? Day.tuesday, day.wednesday, enfim, por aí vai. Aqui é do início do ano fiscal, eu considero abril no nosso caso, isso aí não muda para cá. E aqui eu considero que o nosso fechamento é de 16 a 15. Para esse caso também não muda nada. O idioma PTBR e aqui o final de calendário. Tem muita coluna, para o nosso caso a gente não precisa. Eu vou selecionar as colunas apenas necessárias, tá? Para o nosso caso. Então, clico aqui em escolher colunas. Vou precisar da data. Vou precisar... Nem precisaria do ano, mas eu vou carregar. Vou carregar o mês ano, nome e o mês ano número, só para ter lá, tá? Mas não precisaria, tá? O que eu vou precisar está mais para o final, que é aqui, ó, o dia útil numeral,
se é dia útil número ou não. E só. É isso mesmo. Eu vou trazer também o dia da semana, tá? O dia da semana nome e o dia da semana número. Então eu vou trazer o dia da semana nome abreviado. Só isso que eu preciso para essa análise, tá? Algumas nem vou precisar, inclusive. Por ter um mês só, né? Ter um ano só. Então tá vendo? O mais importante é essa coluninha aqui, ó. Dia útil num, tá? Que ela me diz se é 0 ou 1. De acordo com as datas que eu coloquei, com os feriados que estão cadastrados lá, né? Aqui dentro. Como eu já mostrei no vídeo da Decalendário, que está aqui no card aqui em cima também, e na descrição. Aqui os feriados que ocorrem todos os anos fixos, e os cálculos e as da Páscoa ele faz automaticamente, tá? Muito bem. Vou renomear isso aqui para colunas selecionadas. E agora o que eu preciso fazer? Aqui eu tenho a data em formato de data, que inclusive a gente vai fazer relacionamento na medida com a FTX. Mas o que eu preciso é definir o horário de expediente dessa empresa. Qual o critério que é utilizado para definir o início e o final do dia? Qual é o horário? Isso é muito importante, porque senão a gente vai calcular só a duração simples, a gente precisaria fazer tudo isso, né? Então vamos colocar aqui, vamos definir variáveis. Então, fx. Que hora que essa empresa começa a trabalhar? Às 9 horas da manhã. Quanto que é 9 horas da manhã de um dia? É 9 dividido por 24. Essa é a ideia, tá? Dá 0,375 do dia. É esse cara aqui, 9 horas da manhã. Então esse carinha aqui vai ser o hora expediente inicial. Legal? Próximo parâmetro tem que ser a final, né? Então, hora expediente. Opa, não é aqui, né? Vou ter que renomear ali, né? Renomear hora expediente final. E aí eu tenho que especificar aqui, né, o valor. Que hora que termina? Então termina às 17 horas, tá? Você tem que ajustar aí, lógico, para o seu negócio, tá? 17 horas de 24, ou seja, 0,70 uma dízima aí, tá? Então, ele vai do 0,37 até as 17, ou seja, do 0,375 até o 0,70. Esse é o tempo que vai valer correndo, mas também vai valer só quando o dia útil for 1. Então vamos adicionar uma coluna com a data-hora inicial do expediente numeral e a data-hora inicial do expediente final. Então vamos lá. Agora eu vou apertar Fx aqui e vou voltar lá para a etapa colunas selecionadas. Colunas selecionadas. Legal? E não tem mudança nenhuma. Agora a gente vai ter que adicionar uma coluna aqui, né? Adicionar uma coluna nessa etapa, de acordo com a hora expediente inicial e a hora expediente final, tá? Que é fazer o quê? Resumidamente, pegar e comparar. Se esse dia útil for 1, ele vai pegar a data, transformar em numeral e somar com o decimal que a gente criou. Tanto para o horário inicial como para o horário final. Vou criar duas colunas. E também eu já vou criar o data numeral porque ele é igual, né? Eu vou usar para os dois, então eu já posso criar aí de lambuja essa coluna aí, tá? Então vamos lá. Adicionar coluna, coluna personalizada, e aqui eu vou chamar de datas num, de numérico, tá?
E aí a gente viu que para criar colunas já numa pancada só, a gente pode especificar um colchetes aí para criar um record dessas colunas. Legal? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é checar, né, se a data é um dia útil. Tá? Então vou até criar aqui fora. Criando a variável letIn, eu consigo checar isso. Né? É igual um var return do DAX, de forma semelhante. Eu vou falar que a minha variável é is dia útil, ou seja, uma variável que me retorna true ou false. Né? Então eu quero checar se a coluna dia útil no 1 é igual a 1. Tá? Dia útil igual a 1. Se eu retornar ela, vou até abortar a missão aqui, só para mostrar para vocês o que ela está fazendo. Ó, true ou false. Tá? E aí ela está fazendo em cima da personalizar, né? Eu já posso fazer em cima da coluna selecionadas, né? Acabar com esse carinha. Então aqui, ó, personalizar num, né? Que é a mesma coisa que a coluna selecionadas. Eu já posso passar aqui direto, né? Economizar um step. E apago essa personalizar aqui, que não vai fazer diferença. Eu só voltei lá para aquele carinha. Tá, então eu já tenho se é true ou false. Tá vendo? Onde é 0 é false, onde é 1 é 1. Tá? Muito bem. Então só estou fazendo uma checagem. Tá? Então voltamos aqui na engrenagem. Não quero retornar se é dia útil. Eu quero retornar uma lista de colunas. Uma lista de campos, né? Vários campos. Que será quem? A primeira que eu vou pegar é data num. Tá? Data num. Que é quem? Date.from não. Number, né? Number.from da minha coluna data, normal. Lembra que eu já posso utilizá-la aqui, né? Então dá um Enter. Às vezes não funciona o Enter, então aperto Ctrl Enter, tá? Por causa que eu abri um record ali depois. Então, data num é a própria data, só que no formato numérico inteiro. Um dia inteiro, ele não tem decimal, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó. Data hora, início, expediente. Deixar bem claro essa coluna que ela é. Que vai ser o quê? A própria variável data num. Variável não, né? A coluna, o campo, nesse caso ele é um campo ainda. Data num mais a hora. A hora nem abriu ali, né? Hora expediente inicial, que é a variável que a gente criou lá no step anterior. Telesense não funcionou totalmente, não. E aqui eu vou até copiar para ganhar um tempinho. Então a data hora final expediente. Final expediente é a hora expediente. É a própria data num mais a hora expediente final. Tira essa vírgula, né? Vou dar um OK, só para ver o que está retornando. Um record, é claro. Olha lá. Ele só fez a soma da data num com os decimais que a gente já tinha criado. Isso linha a linha, tá? Linha a linha. Mas ele fez isso também quando é dia 0, tá? E eu não quero fazer isso quando o numeral é 0, tá? Eu não quero gerar, eu quero retornar em branco mesmo, tá? Então é só fazer essa checagem, eu tenho que incluir lá aqui, ó, in if não, in já tá, né? É if is dia útil. Isso aqui já retorna true, então ele fala se verdadeiro gera then, né? Então gere as colunas para mim. Se não, else null, tá?
Agora você vai ver que só vai ter um record na onde for dia útil, tá vendo? E aqui retorna vazio. Porque aqui não teve expediente mesmo, tá? Então, datas 1. Só que, lembra que antes de expandir, eu tenho que tipar minhas colunas, né? Então, eu posso tipar aqui mesmo, né? Aqui não dá para tipar lá dentro daquele onde adiciona, tem que fazer aqui fora. Então, eu copiei ali o nome das nossas colunas e vou colocar aqui, ó, type. O que eu adicionei aqui? Ah, só tá... faltou aqui, ó, um colchete, né? Data num é um INT64 type, né? Porque ele é um inteiro, não é um decimal, tá? Agora aqui sim esse cara é um number e um number. E tem que fechar o meu colchete aqui do record, tem um parênteses aqui. Já foi, viu que ele virou um record aqui, né? E esse carinha aqui vai ser data num adicionada. Só vou colocar um datas num ali. Beleza. E agora eu vou expandir. Tiro esse carinha daqui e faço assim, ó. Data num, data hora início expediente, data hora final expediente, tá? Muito bem. E essas coluninhas aqui servirão para a gente fazer as contas lá dos gaps. Legal, né? Então vamos lá. No M acabou, né? A não ser identar esses caras aqui de baixo, né? Que aqui, né? Colunas selecionadas. É isso aqui. Só vou passar lá no Power Query Formatter rapidinho. Ah, tá. Ele tá reclamando porque não tem o let. É isso. Tá? Agora eu apago o let. Opa, bugou? Ah, tem que deixar o let aqui. Então seleciona tudo, copiei, copy code. Aí eu volto lá pro código e colo ele aqui. Tem que lembrar de tirar o let aqui, né? Beleza? Muito bem. Concluído. Tudo certo, ordenado. Tá, então o que a gente fez aqui? A gente tratou as ftickets para ficar nesse formato dentro de um processo. O importantíssimo é ter o horário inicial e a hora final num. As outras colunas são só para exibição, caso precise. E aqui na decalendário é a gente ter esse mesmo horário início e final do expediente para cada uma das datas quando elas forem úteis. Esse foi o raciocínio que eu tive, tá bom? Então o que vai ser carregado lá para o DAX agora é ftickets de processos e de calendário, tá? Vou fechar aplicar. Já carregou. Né? Essas colunas aqui, eu não gosto de deixar assim por extenso. Então, data inicial vou colocar em short date. Aqui também, short date. Aqui, tá legal? Esses caras aqui, eu vou tirar o resumo. Não é pra gente somar, né? Muito menos o ticket, tá? Muito bem. Vamos olhar a dimensão processo. O que eu preciso fazer aqui na dimensão processo? Classificar a coluna processo pela coluna ordinal. Então, classificar processo pela ordinal. Essa é a ordem correta. Beleza? E a de calendário, a data também coloco em short date. O dia da semana, nome abreve, classifico pelo dia da semana num. O mesano, nome, eu classifico ele pelo mesano num. Aqui não tem nenhuma classificação, né? Deixa eu ver se tem alguma... Aqui tem bastante colunas para tirar o resumo, né? Eu posso fazer isso lá na guia de modelagem. A gente vai ter que passar por lá mesmo. Então aqui em calendário, com Ctrl,
selecionando, venho tudo nesses carinhas e classifico não, aqui ó, resumir por nenhum. Ok? Muito bem. D processos, F tickets e a D calendário, nesse caso aqui eu só venho e classifico ela, marcar como tabela de data, escolho a coluna data e dou um salvar. E ela não vai relacionada aqui com nenhuma coluna da fato. Por quê? Porque vai ser melhor eu trabalhar com ela desconectada, por questão de data, hora inicial e final. Então eu não tenho uma referência, tá? Do que eu ter que referenciar e ficar passando o all toda hora, tá? Além de prejudicar na performance. Então a gente trabalha com ela desconectada e vocês vão entender como que vai ser trabalhado, tá? Eu vou criar uma tabelinha de medidas também. Tá acontecendo um bug agora nessa atualização de julho, nesse exato momento, que eu não consigo colocar uma medida nova na tabelinha quando criada em DAX. Então eu vou inserir do método tradicional, tá? Tomara que resolva esse bug aí. Então eu vou aqui inserir dados mesmo, medidas, vou dar um carregar. Vou criar uma medida aqui só para mandar ela para cima, nova medida. Vou chamar aqui quantidade de tickets, que é um distinct count da ftickets, ticket ID, tá? Só para criar uma primeira medida. Com o botão direito em coluna 1, eu oculto e a tabelinha medidas vai lá para cima. E agora, eu quero passar para vocês o meu método de solução de problemas quando tem um problema mais complexo. Eu não gosto de tratar ele globalmente. Eu trato ele por partes, método JSON, né? Por partes. E aí a gente vai evoluindo, tá? Então, como a minha análise vai ser por ticket, eu quero olhar os processos de um ticket, eu vou filtrar um ticket na tela e vou tratar até chegar na análise global, beleza? Então vamos lá. Vou colocar um filtro aqui, um slicer, segmentação de dados, pode ser antiga mesmo. E vou colocar aqui do ftickets o ticket ID, tá? Como ele está no numeral, ele vem nessa forma. Eu vou querer que vai do 1 até o 1. Então só vai ter ticket 1, beleza? Eu vou só fechar aqui os filtros. Tudo começa com uma matriz, né? Vamos colocar uma matriz aqui. E vamos estendê-la aqui, para a gente começar a nossa análise. Muito bem. Feito isso, se eu colocar o ticket, eu coloquei visual de matriz, tá certo. Se eu colocar o meu ticket ID aqui, só vai ter, no campo linhas, só vai ter o ticket 1. Só poderia ter mesmo. Legal? E o que eu vou colocar aqui? Vou colocar a dimensão processo debaixo dele. Se eu expandir, olha lá, triagem, aguardando técnico de desenvolvimento e validação. Até aí, nada demais, certo? Eu posso agora trazer a data, hora inicial e final de cada um desses caras, né? Mas primeiro eu vou trazer só as datas que começaram esses caras para mostrar um negócio, tá? Então eu quero trazer da fato, tá? Eu quero trazer a data inicial aqui. Então ele fala data inicial mais recente, né? Vou trocar aqui só para data inicial, para não ficar estranho assim, tá? Ou seja, o ticket todo começou em 5/1, tá? Por isso que no total ele traz também 5/1. No ticket traz 5/1 e no total vocês entenderam. Por enquanto eu estou só montando o esqueleto aqui. E a data final. E aí não é a data final mais recente, né? Clico com o botão direito aqui.
Ele escreve mais recente aqui e traz mais anterior. Aí inverte, é lógico. Último data final. Beleza. Vamos renomear isso aqui. Isso aqui a gente nem vai precisar, tá? Assim, exibir no visual. Isso é só pra gente montar a lógica. Tá? Então, do ticket todo, a data que começou foi 5 do 1 e terminou em 1 do 2. Mas dentro das etapas, você pode ver que está sendo filtrado aqui. Para não confundir nossa cabeça, vou tirar esses subtotais aqui, tá? Do visual. Vindo aqui em subtotais da linha, ó. Ficou mais clean para a gente fazer a nossa análise e não se perder na explicação. O foco é olhar na etapa agora. Na etapa dentro do ticket. No processo dentro do ticket. Tá ok? Eu posso até tirar o ticket 1 daqui, tá? Vamos fazer isso? Já, então vou até tirar o ticket aqui. Porque fica mais bonito assim. Legal? Muito bem. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero abrir as datas envolvidas nesses intervalos. Então, qual é a coluna que tem todas as datas nesse intervalo aqui? Aqui eu não renomeei, né? Vamos renomear para ficar mais didático aqui, ó. Data final. É a de calendário, né? Então vamos trazer a de calendário data para cá. E aí dá um BO, né? Porque não é possível determinar o relacionamento entre os campos. E de fato, não existe, né? Não existe relacionamento aqui de propósito, tá? Então o que eu quero fazer, como que eu vou relacionar esse cara, né? Vou tirar aqui a data. Eu vou fazer o quê? Eu quero fazer um filtro na tabela calendário quando a data inicial ela é maior ou igual a de calendário data e a data final é menor ou igual a de calendário data. Dessa forma ela vai abrir essa lista de datas, tá? Vai ser bem passo a passo o desenvolvimento aqui mesmo. Então, ó, nova medida. Eu vou chamar essa medida com o Ctrl ou Scroll aqui eu consigo dar um zoom, né? Então eu vou colocar aqui dias envolvidos, tá? Dias envolvidos nesse ticket. Vamos lá. Eu falei que eu quero uma tabela filtrada já. Mas vamos falar sobre variáveis, né? Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo aí. Então var, eu vou chamar aqui de data inicial, que é o selected value de quem? Da F, tickets, data, cadê você? Inicial. Ok? E também vou pegar a data final. Eu já vou selecionar tudo aqui, porque dá para trocar, né? Facinho. Se eu selecionar só a palavrinha inicial aqui, der um Ctrl D, ele seleciona para frente, né? Então, final. Padronização é tudo. Beleza? E agora, eu vou retornar uma tabela filtrada. Ou seja, tabela filtrada. Que se dá por filter. Qual tabela que eu quero filtrar? A de calendário. Quando? A de calendário data. A de calendário data. Ela é maior ou igual. Ou seja, ela está depois da data inicial. E vou passar agora um E comercial para dizer que é E, né? E, são duas condições, e de calendário data é menor ou igual, ou seja, está antes da data final, de cada uma daquelas linhas ali, tá? Filter. Muito bem. Isso aqui é uma tabela. O que eu quero fazer? Eu quero contar as linhas dessa tabela, porque cada linha da tabela de calendário é um dia, tá? Então, var resultado é igual o count rows da tabela filtrada. Return variável resultado. Ok? Ela é do número inteiro, coloquei um separador de milhar ali. Vamos colocar essa medida lá agora. Agora, deu bom. Quantos dias estavam envolvidos nesse intervalo? Aqui também, aqui também, aqui também. Por causa dessa medida, eu consigo agora
acrescentar a coluna de data da decalendário aqui. Assim, ó. E se eu expandir, ó lá que beleza, eu tenho o intervalo de datas envolvidos para cada um dos processos. Repare que aqui, né, entre a etapa triagem aguardando o técnico, elas compartilham a mesma data, né? O dia 12, ele terminou uma etapa e começou a outra dentro do dia 12. Ainda não estamos avaliando se são dias úteis ou não aqui, tá? Porque agora que eu tenho a data, que já está lá na decalendário, eu consigo trazer aqui o início e o final do expediente em cada um desses dias. Então, olha só. Data, hora, início, expediente. Ele vê como contagem aqui, né? Ele vê como contagem. Tá certo? Porque aqui é um campo valor, né? Então, vou ter que fazer uma medidinha só para demonstrar isso para vocês. Tá? Eu não quero colocar aqui no campo de linhas para não criar problema. Então, vou remover. Tá? Remover campo. Então, vamos criar uma medidinha aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Vou chamar de... Eu vou só colocar assim, data, para eu utilizar para chamar o carinha, tá? Selected value do data, hora. Será que é esse? Não. Tem que digitar mais. Data, hora. Data, hora, início. Não tá completo. Ah, porque tá no tickets. Perdão, galera. Decalendário, data, hora, início, expediente. Agora veio. Aí eu posso usar esse artifício só para colocar aqui no nome. Legal, né? E aí eu vou dar um espaço para diferenciar a coluna de... Eu sei que esse cara é uma medida. Veio para cá. Tá? Data, hora, início, expediente. Eu já vou colar aqui e vou criar uma nova medida. Ctrl F2, seleciona todas as instâncias e Ctrl D, seleciona da instância para frente. Então, como eu só tenho essa medida, eu apertei Ctrl F2. Tá? Então, data, hora, final, expediente. Tenho as duas aí. E vou trazer para cá também. E eu usei Selected Value porque eu estou fazendo um contexto linha a linha ali. Tá? Estou avaliando linha a linha, então é propósito aqui. Então, veja só. Quando eu faço isso, ele não está nem aí com essa medida de desenvolvido, certo? Não tem relacionamento. Então ele abre para todas as datas da decalendário. Só que eu quero mostrar essa medida só quando dias envolvidos é igual a 1. Eu vou usar o filtro lateral aqui só para demonstração. Então eu posso vir aqui ó, em dias envolvidos é 1. Legal? Então dessa forma ele agora ele mostrou para mim aqui exatamente o que eu queria. Que ele está trazendo a data, a hora, início expediente só para quando é o expediente, só quando tem o expediente. Tá vendo aqui, ó? Apesar daqui ser dia 6 e 7/1 de 2024, não houve trabalho. Apesar do ticket estar correndo, ele não vai contar tempo. Essa é a ideia, porque deve ser um sábado e domingo. Tá? Mesma coisa aqui. Aqui também, tá? Aqui eu tenho um dia, que é dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Então, por isso, não contou. É um feriado. Então, tá a prova aqui. Que eu tenho a data, hora, início expediente. Tá vendo que o início e o final, o decimal é igual. O que muda é o número inteiro, que é do dia, tá? Que é do dia. Se eu trazer a data no 1 aqui, vai ficar claro isso, tá? Ele não vai deixar, mas eu vou colocar no campo linhas. Só para mostrar aqui, ó. 45296, tá vendo? É o mesmo numeral universal aí, no numeral. Beleza? Dada a explicação aqui, para a gente ter espaço aqui, a gente pode tirar essas datas inicial e final aqui, que já tá claro o que está acontecendo aqui, e trocar pela
pelo valor numeral, tá? Então, vou tirar aqui, ó, data final e data inicial da fato e vou colocar a data hora inicial, que ele foi para colunas, vamos colocar aqui. Ah, não é esse campo, é data hora inicial num. Perdão, colocamos aqui. E a data hora final num. E aqui eu vou ajustar, não quero a contagem, porque ele é um numeral, tá? Então pode ser a média, porque a gente vai olhar só naquela linha, tá? E aqui também, só naquela linha, para ficar claro que tá pegando. E aqui eu vou renomear, só para a lógica ficar mais clara. Data hora final. Legal? Então veja só. Pela ausência do relacionamento proposital, ele traz a data hora inicial da etapa do processo triagem para todas as datas. Tá vendo? Então 4529668 e terminou 4530342. Tá? Que é, ó, 303, está lá na data do 303. Então aqui é do expediente, do que você tem disponível para trabalhar, e aqui realmente do ticket, tá? E assim sucessivamente. Então, olha só como clareia aqui as coisas, né? Deixa eu ver se dá para puxar mais aqui. Olhando isso, qual que vai ser a lógica aqui que a gente vai fazer? A gente vai extrair a duração dia a dia. E aí eu vou somar por etapa, quanto durou aquela etapa, e depois somar pelo ticket e fazer a média dos tickets. Essa é a lógica, tá? Então o que eu tenho que ver aqui? Olhando o início do ticket, no dia 5 de janeiro, tá? Esse ticket ele foi aberto no 4529668. Só que você começou a trabalhar 4529638. Ou seja, qual que é o início real? Quando você começou a trabalhar ou quando o ticket chegou? Quando o ticket chegou. Ou seja, a gente vai encontrar a data hora inicial real daquele dia. Ou seja, o max entre esses dois caras. Já a final, por exemplo, seu ticket final ele está em 45303.42. Só que seu dia terminou em 4529671. Quem é o final real? 4529671, seu expediente acabou. Então quem vale como final real é o mínimo entre o final. Pegando o início real e o final real, basta eu fazer a subtração entre um que eu vou achar a duração empregada naquele dia. Essa é a lógica, tá? Então vamos fazer aqui uma medida. Vou fazer a medida duração 1. Duração, acho que eu dei muito zoom aqui. Duração 1, tá? Essa duração, elas vão retornar um valor decimal de dia. Se tiver 2 dias, vai ser 2, alguma coisa. Se tiver menos que um dia, vai ser 0, alguma coisa. Só que depois eu vou mostrar como transformar isso num formato tanto em datetime, né? HH, $MM, ou por extenso, tá? Então vamos lá. Mas a gente precisa chegar no número primeiro. Pensando em variáveis, tá? Pensando em variáveis. Vamos criar algumas variáveis aqui. A data inicial da fato se dá. Eu vou usar bastante o selected value aqui, tá? ftickets. Vai ser a data hora inicial num. Agora é tudo numérico, tá? Para fazer o... Então vou colocar aqui inicial fato. Vou ocultar um pouco os termos aqui, tá? Inicial fato. Vou copiar esse cara, vou colocar aqui para baixo. Vou selecionar o inicial e já vou dar um Ctrl D e vou trocar para final. Isso é da fato, legal?
Então vou até comentar aqui. Registros da fato. Expediente. Tá? Eu acho que não dá para trocar. Vou fazer pela decalendário. Então var inicial calendário. Ou expediente, né? Chamei de expediente. Inicial expediente. Vai ser o selected value. Decalendário. Data hora inicial num. Início expediente. É isso aí, ó. Deu certo. E o var. Acho que dá pra... Escrevi início, né? Falei. E aqui, ó. O inicial vira final. E aqui também vira final. Muito bem. Agora eu vou encontrar os inícios e finais reais do dia, tá? Então vou colocar aqui extremos não, seria referência no dia, tá? Então vamos lá, var, colocar inicial ref. Lembra que eu falei que o inicial é o máximo entre o inicial da fato ou do expediente. Se o cara abriu o ticket 7 horas da manhã, que a gente definiu como 9, não vai contar. Entendeu? Porque o cara só começou a trabalhar às 9. E essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Max, mesma coisa no horário final. Se ele abriu 7 horas da noite, só vai começar a contar quando ele chegar. Quando o técnico, quando a equipe estiver disponível para fazer o trabalho. Então aqui o max, ele retorna o máximo de uma coluna, de uma tabela, mas ele também pode retornar o máximo entre dois valores escalares, tá? Que são o inicial da fato ou o inicial do expediente. Legal? Vamos copiar esse cara. Shift Enter para a medida subir lá. Vamos trocar aqui o inicial pelo final agora, né? Ctrl D. Ó, Ctrl D ele vai selecionando as instâncias. Final. Só que daí o final é o contrário, é o mínimo. Ou seja, quem aconteceu primeiro. Ou acabou seu expediente, ou o ticket acabou. Entendeu a ideia? Legal. E eu vou retornar uma variável de cada vez agora, para mostrar. Inicial ref. Dei um OK. Vamos colocar, ó, inicial ref, ó. O ticket chegou 29668. Então, OK. E aqui 452938, ó, tá correndo. Legal? Ó. Aqui, ó, olha só que interessante. Aqui na linha de baixo também, ó, começou em ponto 42, tá depois de 38, né? Começou em 42, então o início é 42. E assim vai, tá? Só que ele tá trazendo a duração, ele tá trazendo essa data aqui para todos os dias. Para todos os dias. Ele não tá levando em consideração, né, se é um dia útil ou não. A gente vai tratar isso aí, tá bom? Vamos retornar agora a variável final ref. Ó, final ref, mesma coisa. Aqui, ó, o final está em 45303.42, ou seja, tá depois, não deu para resolver num dia. Então aqui na duração, nesse dia, traz o máximo do expediente dele. Igual aqui, ó, o final aqui, ó, 45303.42. Ele terminou antes do final do expediente. Então, quem é o final? O próprio valor. Legal? Muito bem. Então, agora, seguindo, nós vamos fazer a subtração de um pelo outro, que se dá pela duração, certo? Então, vou colocar aqui var resultado é igual ao quê? O final ref
menos o início, né? O inicial ref, tá aqui embaixo. E vamos retornar o resultado e vamos ver o que isso está acontecendo aqui. Ó, ele fez a duração aqui certinho por alguns dias, e aonde está o final de semana e no feriado tá fazendo errado, né? Tá colocando esse número negativo. Por quê? Porque não tem final, só tem inicial. Então, qual que é a lógica que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um condicional aqui, duas condicionais. Se está no intervalo, porque aqui eu tô com um filtro aqui do lado, né? Eu tô com o filtro aqui dos dias envolvidos. E eu não quero usar essa medida para filtrar aqui, né? Não faz sentido, né? Porque ela tá fazendo essa lógica aqui, né? Perdão, dos dias envolvidos, ele tá fazendo esse filter aqui, tá? Que na verdade a gente vai utilizar esse cara também, só que não aqui, tá? Então eu vou até copiar esse carinha aqui, porque parte disso será usada, tá? Aqui na duração, antes do resultado, eu vou criar alguns testes adicionais, tá? Então, testes adicionais. Vamos colar aqui, tá? Então, a data inicial, agora não é mais formato numérico, é a data cheia, tá? E também a gente vai pegar a data do contexto, tá? Que é simplesmente data. E tô tratando tudo como select, tá? Selected value, para não poluir max e min, poluir os nossos totais, tá? Porque eu tô avaliando linha a linha mesmo, tá? E aqui não vai ter essa filter, aqui eu vou fazer só uma lógica assim, ó. Se está no intervalo. Está no intervalo é o que, né? Quando a data, por isso que eu não posso passar aqui, né? Tem que pegar um selected value, porque eu não vou passar dentro da filter, é só uma lógica mesmo. Ó. São variáveis. Ele vai avaliar se a data é maior que a data inicial e a data é menor que a data final. Isso aqui retorna true ou false, tá? Retorna true ou false. E o outro teste lógico é se is dia útil, tá? Is dia útil é se o select... Aqui, como eu não vou... Se eu vou chamar uma vez, eu vou fazer direto aqui. Se o de calendário dia útil num é igual a 1. Também retorna true ou false. Então agora eu vou fazer aqui uma lógica. Ó. If se está no intervalo. Isso aqui já me retorna true ou false. A outra condição é se é dia útil. Tá? Beleza? Aqui poderia ser is também, né? Só porque eu usei is lá, vou usar também. Me dá um toque essas coisas, tá? Então, se está no intervalo e se é dia útil, aí faz a subtração. Se não, ele vai retornar em branco, tá? Então agora sim, está correto, ó. Tá vendo que a duração só veio onde é devido, tá? Ó. Só onde é devido, beleza? Posso até tirar aqui um filtro, aqui ó. A duração tá certinha. Os outros caras vão abrir. Porque a data, hora, início, expediente, final, expediente, ela que tá abrindo tudo isso aqui, tá? Então vou tirar aqui, ó. Remover campo e remover campo. Olha lá. Então tá certinho trazendo aqui, tá? E aqui a data, hora, inicial e final tá sendo aberta por causa do processo. Aqui, ó, é final de semana, não tem valor. Tá fazendo ó, certinho aqui para nós. Beleza? Só que isso aqui, ele tá fazendo um cálculo linha a linha, né? Linha a linha. E agora a gente vai fazer a medida de duração 2, porque se eu habilitar aqui a duração total, veja só, já não tem mais filtro lateral, tá? Então, aquilo foi só para executar a lógica.
se eu habilitar aqui sobre detalhes da linha, não vem o total de quanto que esse ticket foi. Porque eu preciso iterar pela decalendário, né? E pelos tickets. Qual que é o meu tempo total desse ticket? É a soma desse cara aqui. Então, eu vou fazer uma medida duração 2 já considerando isso. Vamos traçar essa lógica aqui. Então, nova medida. Esse é a evolução que eu queria mostrar para vocês da solução, a evolução da solução. Duração 2, tá? Ele soma o valor da duração. Vou dando uma espiadinha na minha cola, não sou obrigado a decorar tudo, mas já foi desenvolvido ao longo do tempo. Ou seja, calendário, tá? Entregar um material premium aí para vocês. Então a lógica é o seguinte: eu preciso somar todas as linhas da tabela tickets, porque qual que é a granularidade da tabela F-tickets? Processo. Cada linha é um processo. Então a soma dos tickets, o valor total do ticket, a duração total do ticket é a soma dos seus processos ao longo da decalendário. Então, essa iteração se dará por SumX da F-tickets, que vai somar de cada processo, tá? E aqui eu vou definir uma variável aqui dentro. Por quê? Eu quero pegar o contexto de linha dessa soma. Não posso declarar essa variável fora, porque dá erro, tá? Então, var, eu tenho que pegar a inicial da fato. Mesma lógica que a gente utilizou, só que aqui, como eu já estou no contexto de linha, não preciso de selected value. Eu vou digitar direto f-tickets, data hora inicial num. Tá vendo? Ele já está pegando direto, porque eu estou no contexto de linha. Lembra que SumX é uma conta que faz linha a linha. Então ele vai fazer processo a processo. Vou definir a final fato, que é data hora final num. Legal? Muito bem. Eu captei esses caras e coloquei numa variável. E agora eu vou fazer um return aqui. E o meu return é uma soma da decalendário, tá? Então, para cada linha, para cada processo, eu vou varrer cada linha da decalendário, que é o que a gente fez ali, né? Então, aqui eu vou fazer um SumX agora da decalendário. E aí eu vou chamar aqui o meu início ref, inicial ref, né? Inicial ref. Eu não tenho que checar quem é a data, e aqui é legal, né? Porque a inicial se dá por max entre a decalendário data hora inicial início expediente e a variável inicial fato. Por isso que eu declarei esse var aqui fora, porque senão eu não consigo captar esse contexto aqui, tá? Por isso que eu declarei uma variável antes. Vou tirar um pouco o zoom para ver se fica mais claro. Acho que eu vou indentar aqui, ó, que fica melhor. No inicial rel, inicial ref. Legal? E agora eu vou fazer a mesma coisa pro final ref. Final ref. E o final lembra que é o mínimo da data hora final expediente e que eu esqueci da palavrinha fato, né? Ficar bem documentado. Final fato. Beleza. E agora eu tenho um return dessa parte. E o return perdão. Eu criei uma outra variável aqui, fazendo o resultado. Porque eu vou filtrar, eu esqueci do filtro, né? var resultado, que é o final ref menos
o inicial ref. Legal? Agora sim vem o return desse cara. E o return, eu vou dar o resultado primeiro para mostrar para vocês um negócio. Então aqui eu fiz a iteração pela decalendário igual eu fiz no exemplo anterior, linha a linha. Só que agora eu estou iterando por cada um dos processos. Vamos dar um OK. Vamos colocar a duração 2 aqui só para mostrar o que está acontecendo. E aí, é o legal, tá? Tá vendo que tá dando umas durações negativas? Por causa daqueles checks que eu não fiz. Na duração 1 eu fiz esse check aqui, né? Ó. Se eu is no intervalo tal, e se é dia útil tá fazendo isso aqui. Como eu já tô calculando aqui, ó, em duração 2, o resultado, não tem como uma data posterior menos a data anterior dar um valor negativo. Então basta eu fazer um check ali, tá? Aqui nesse return aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. É mais performático, inclusive. If se o resultado for maior que 0, ou seja, existiu uma duração, traz resultado. Legal? Vamos ver o resultado agora. Fechou. Então agora, ó, ele somou certinho por cada uma das etapas. Ó. O valor total desse ticket foram 5 dias,71 úteis. Porque onde não é dia útil, ele não está contando. Legal? Muito bem. Só que isso ele fez para um ticket só. Tá? Para um ticket só. Se eu colocar o 2 aqui junto, isso aqui vai dar o somatório dos dois tickets. Dá o valor total dos tickets. Ele está somando. Ele está somando. Só que como que eu vou avaliar um ticket contra o outro, né? Então, eu quero fazer a média dos tickets. Então, é uma outra iteração, tá? Aqui eu estou vendo o valor total das etapas. Né? Só que como que eu avalio triagem de um com triagem do outro? Tem que ser a média, certo? Então vamos fazer essa iteração agora na medida duração 3 e final. A duração 3 é a média dos tickets, né? Ela é bem simples. É basicamente essa medida aqui e a gente vai fazer uma iteração pelos tickets ID, tá? Então, ó, nova medida. Eu não vou cascatear outra medida, eu vou simplesmente fazer aqui, ó. Duração 3. Então, vou trocar aqui, é a média da duração dos tickets. Então, simplesmente venho aqui em AveragEx tô mudando agora a granularidade, tá? Eu tô fechando pelos tickets ID, ok? Dá uma vírgula. E aqui vai dar um errinho, tá? De propósito, porque eu quero mostrar uma questão. Vou colocar aqui como duração 3. Vou colocar 3 casas decimais. E vou colocar aqui. E o resultado veio exatamente igual. Como que pode dar uma média para a duração 1 que teve 5.706 e para duração 2, aqui não seleciono, só o 2, de 6, a média não está certa. Entre média 5 e 6 não tem como dar 12, né? Que é o que ocorreu se eu fechar aqui 1 e 2. Porque falta um detalhe. Aqui, ó, eu preciso envolver tudo esse carinha aqui numa calculate, sem filtro, sem nada. Para quê? Para que o contexto de cada ticket ID propague para ftickets. Desse jeito não está fazendo a filtragem, tá? Então vamos lá. Calculate.
e fecho aqui. E essa é uma medida daquelas que não dá para você criar variáveis, a não ser dentro do contexto da linha. Eu não consigo criar essas variáveis fora, tá? Isso é uma sacada, tá? Então é uma medida bonita, performática, porque se eu poderia iterar pela medida duração 2. Só que aqui eu estou em apenas uma medida e estou resolvendo tudo, tá? Então, vou dar OK. Duração 3, agora sim, ó. Média 6017, tá? É esse cara aqui. Então, vou até colocar aqui, ó. Vou dar um nome correto aqui, tá? Duração 1, montagem, vou colocar aqui estratégia, tá? Isso aqui, na verdade, é o tempo diário do processo por cada ticket, tá? Por cada ticket. Eu não vou deixar no nome da coluna, não. Vou tirar aqui, ó, colocar como um comentário. Isso serve para a posteridade, tá? Tempo diário do processo para cada ticket. Depende de haver somente um ticket no contexto. Legal? Ficou bem claro isso aqui, tá? Duração 1. Duração 2 é o valor total dos processos. Valor, duração, né? Não é valor, né? Duração total dos processos ao longo do tempo. Calendário. Duração total dos processos. Colocar aqui. Já coloquei duração total. É isso que eu queria dizer, tá? E a duração 3 é a média da duração dos processos dos tickets. É isso. É isso? Média da duração dos tickets. É isso. Média da duração dos tickets. Isso aqui, eu vou colocar... Vou tirar esse 3. Vou colocar aqui duração. Vou colocar média de duração. Duração média, né? Fica mais bonito. Duração média, eu vou colocar entre parênteses aqui em dias úteis. E aí a gente vai montar o visual. Olha só tudo que a gente está vendo hoje, né? Cara, viu M, as medidas complexas, tá? Para fazer uma análise robusta, tá? Duração 1 e 2 serviu só para traçar a lógica, tá? Você viu que a duração tá fazendo tudo sozinha, nessa medida bonita aqui, tá? Então vamos lá. Dias envolvidos, não precisamos disso. Data, hora inicial, final num, ele aparece por cada etapa, né? Se a gente quiser mostrar, mostra, mas não faz sentido. E aqui, ó, tem a duração média em dias úteis para esses dois tickets. Se eu tirar aqui, ele tem que fazer o cálculo, ó. Legal. A duração, deixa eu até dar um zoom nisso. A avaliação aqui é a seguinte. Do ticket 1 ao 100, a duração média em dias úteis da triagem é 1.5. Do aguardando técnico é 1.443. Do desenvolvimento é 1.422. E a validação é 3.53. A duração média de um ticket total é 5.352. Em dias úteis. Vamos mostrar isso em outras duas formatações? Tá? Vamos lá. Aqui nessa tabelinha mesmo. Vamos lá no meu GitHub. Tá? Vamos lá no meu GitHub. Cadê? Eu fechei? Acho que não.
Tá aqui. Tá lá no meu GitHub. Vou deixar todos os links, esses materiais, tá? Só que ele tá na pastinha de DAX, tá? Estamos trabalhando com DAX. Vai ter aqui, ó. Segundos para datetime. Não, não é esse não. Formatações datetime. Esse aqui eu até escrevi em meio que um textinho, tá? Então tem duas formas aqui, tá? Duração datetime HMMSS ou duração por extenso. E aqui tem um exemplo, ó, da entrada, né, o valor e a saída em cada uma delas, tá? E eu vou mostrar para vocês como faz. Então, como tem duas medidas aqui nesse artiguinho, vem aqui, ó. Sempre que tiver esse botãozinho aqui, ó, copiei a medida, beleza? Então vamos mudar lá. Opa, voltar, é esse cara aqui. Então vou criar uma nova medida aqui, que é só para formatação, tá? Então aqui eu vou colocar duração datetime. Duração datetime. Colei aqui, tá? Eu acho que ele veio o nome da medida também, por isso tá dando erro. Vou até deixar o nome da medida original que eu copiei, tá mais bonito. Datetime HHMSSS. Até deixei aqui comentado, ó. Coloque aqui sua medida com a duração na granularidade adequada. Ou seja, a gente está trabalhando com duração em dias. Por padrão, está aqui em duração em segundos. Tá? Então eu vou só comentar aqui, ó. Legal? Porque aqui a gente vai escolher o que a gente vai pôr dentro da duração numérica. E aqui, ó, duração em dias, tá? Então a gente vai tirar o comentário. É lógico, não existe uma medida chamada duração em dias, mas a gente tem a nossa medida duração média, certo? Que está em dias. Então basta dar um OK, ele retorna um texto aqui, tá? Se eu colocar ele aqui no visual, olha lá que beleza. Ó, 1.5, 36 horas, 35 minutos e 58 segundos. Em média, a etapa de triagem leva isso. Em média, um ticket todo leva 128 horas úteis, 26 minutos e 37 segundos úteis. Essa é a ideia, mostrar em úteis. Vamos pegar agora aquela outra formatação no meu Git. Então desceu aqui, ó, medida duração por extenso. Copiei, voltamos lá, vamos criar uma nova medida, mesmo processo, já cola ela, já vem com o nome adequado lá. Sei que está reclamando porque não existe a duração em segundos. Então só comenta aqui, ó, comenta, deixa guardadinho e vamos colocar aqui, ó, duração em dias não existe. A gente tem a medida duração média, não vai pegar o datetime, tá? Porque ele virou um texto lá. E aqui, vamos colocar isso no visual. Olha aí que bacana. Olha aí que show. Duração por extenso. 1 dia, 12 horas, 35 minutos e 58 segundos. Bacana isso, né? Bacana. Tá? Isso aqui ficou muito bom mesmo. Tá? Deixa eu ver se só ver um negócio. Olha só que legal aqui. Olha só que legal aqui. Ó. Ele tá pegando, ó, 7 horas. Eu fiz uma lógica aqui. Quando não tem o dia, para que você vai trazer? Vai trazer a informação do dia, né? E aqui também, quando tem um dia só, para que você vai escrever 1 dias? E aqui é 5 dias. Pô, isso aqui tá quase uma IA. Beleza, então tem esse cara aí. E como que eu poderia representar isso graficamente, né? A gente pode colocar as etapas aqui num gráfico de barras, comparando as etapas, né, do processo. Eu faria assim. Colocaria no eixo X a dimensão processo,
que já está ordenada lá pelo fluxo. E aqui na medida, no eixo Y, eu colocaria a medida numérica, tá? Que seria duração médias em dias úteis, aqui no eixo Y, tá? Triagem aguardando técnico de desenvolvimento, legal? Por quê, né? Ela, devido aos rótulos de dados terem sido formatados, serem evoluídos, né? Tem vários recursos, a gente pode colocar aqui o rótulo que a gente quiser, tanto em datetime como duração por extenso. Vou colocar o datetime aqui, tá? No rótulo, então venho aqui, tem que clicar no gráfico, vem rótulo de dados, habilito, ele só traz o número, né? Não faz sentido. A gente troca aqui, né? O valor, no campo eu troco, né? Posso escolher aqui. Então vou colocar aqui a duração datetime. E olha só. Fica bacana isso aqui, né? A gente consegue ver exatamente cada, ó, mudou, ó, entre os dois chamados, ó, a triagem demorou bastante. E é lógico, se tiver outros campos na sua tabela, como usuário, você vai conseguir avaliar o processo por usuário. Bacana demais, né? Vejo que a gente precisaria mudar o nome do título, né? Para fazer sentido, né? Para fazer sentido aqui, duração média por processo, né? Duração média por processo em horas. Opa! Em horas úteis. Tirar esse espaço aqui, isso aqui, e deixar só assim, ó. Olha aí, que análise bacana, né? Entre esses três processos, triagem aí bastante pesada. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Bastante complexo, né? Bastante conteúdo, mas a análise ficou bem legal, né? E é em dias úteis, cara. Se você não tem um sistema que traz isso, você trabalha com extração, cara, dá para fazer isso aqui. Essa análise ficou bem completa, tá? Todo esse material, mais uma vez, tá? Estará aqui no grupo do Telegram de forma gratuita. Entre para nossa comunidade, baixe lá, beleza? Também vou deixar aqui minhas redes sociais aqui embaixo. Me siga. Se você quiser um contato profissional, me chama no LinkedIn. Se quiser saber um pouco mais do meu dia a dia, vai para o Instagram. Se quiser baixar algum código, vai para o GitHub. Não se esquece, deixa seu like se você não deu ainda. Se inscreve no canal e ative todas as notificações. Se você quiser me ajudar com alguma quantia para que eu consiga comprar mais equipamentos, novos softwares, expandir ainda mais o canal, considere se tornar membro aqui clicando no botão Seja Membro. Beleza? Pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.